Get it here before halftime. How about those four kiddos, though, being able to get down on that field, what they're going to experience. Incredible. Three, wide open, and Smith, what a way to do it! A 62-yard touchdown pass is the way that Drew Brees fittingly goes into the record book. Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Apresentação, Caio Rossini. Opa, tudo bem? Que saudade de vocês. Estamos de volta ao We That Podcast. Semana passada ele foi apresentado brilhantemente pela Jéssica e dessa vez estamos de volta para falar sobre a vitória espetacular do Saints sobre o Washington Redskins, para falar sobre recorde de Drew Brees e para não falar do próximo jogo, porque estamos em bye e vamos descansar bastante nesse fim de semana. Vamos apresentar o nosso estrelado time para este We That Podcast. We That Escalação. Começando por ela, a co-apresentadora. Mandou bem, Gê. A próxima vez vou te contratar e vou ficar só falando bobagem. Tudo bem? Valeu, Caião. Que isso, nada. Tamo aí, tamo junto. Estamos mais felizes que o Batman bêbado hoje. Estamos também com o pai. E aí, Marcelo? Boa noite, pessoal. Muito feliz. Aconteceu tudo do jeito que deveria ter acontecido. Acho que melhor impossível, né? Vazito. E aí, galera, beleza? Como o Marcelo falou, foi uma noite maravilhosa aí pra consagrar a atuação do Brees aí. E aí, Léo? Fala, galera, tranquilo? Foi um jogo sensacional. Não passamos sofrimento nesse jogo. Foi incrível, Deus Brees mais uma vez, quebrando o recorde, jogando muito. Espetacular, emocionante. Foi emocionante o jogo de... E aí, Igor? E aí, cara, e aí, galera, jogo perfeito pra mim. Perfeito, não tem como melhorar o que foi ontem, foi sensacional. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Bom, vamos lá, vamos começar o We That Podcast. Eu quero começar com um aspecto primeiro, né? Vamos falar sobre uma jogada específica, porque senão a gente não vai deixar um amiguinho nosso feliz. Porque desde ontem, no primeiro screen que a gente fez pro Mark Ingram, eu estou ouvindo o pai falar que o bloco do Unger foi espetacular. Que levou o cara pra passear, que deu volta. Então vamos começar falando sobre isso, pai? Porque você tá igual criança quando tem brinquedo novo, mostrando o vídeo pra todo mundo. Eu tô, cara. Eu gosto muito de ver a linha jogando, né? E aquilo foi um espetáculo, porque o pocket foi fechando, né? E aí o Brees achou o Ingram ali. E o Unger, a gente vem criticando ele, porque de fato ele não vem fazendo boas partidas, né? E, cara, ele saiu do meio da linha, deu aquele pique do gordo, que é um negócio espetacular quando essas jamantas correm, né? E ele bloqueou o cara por baixo, que o cara voou, cara. O cara praticamente deu uma pirueta, então aquilo foi sensacional. E ali abriu espaço pro Ingram correr lá 70 e poucas jardas, né, naquela jogada. Deve ter sido isso aí. Eu sei que ele ficou uma jarda do touchdown e na jogada seguinte ele correu pra endzone. Mas foi um espetáculo. Claro, a corrida em si, o passe, foi importante porque ali já juntou um monte de jarda pro Brees alcançar o recorde, né? Contribuiu bastante. Mas normalmente ninguém fala do bloco, cara. E o bloco foi um negócio espetacular, porque o defensor, eu nem lembro, se eu não me engano era um safety que tava na marcação. Era o seu amigo. Ele ia chegar no... Era o meu amigo, Josh Norman? Era o seu amigo, Josh Norman, levou uma paulada do Max Unger. Nosso amigo. Não, isso aí, cara, isso aí é igual criança mal criada. Ela pode não ter feito nada, mas ela sabe porque tá apanhando.
Só pra confirmar o que o pai disse aí, o screen pro Ingram teve 28 jardas. É até uma distância pequenininha pra 70, né? Pra você ver o quão a jogada foi maximizada na imaginação do pai. Né? Cara, aquilo foi... É igual quando a gente tem uma memória do passado, assim, tão boa, mas tão boa que a gente, tipo, triplica o que aconteceu. Cara, pra mim ele correu uma eternidade. Olha que eu vi a jogada umas 15 vezes hoje. Eu acho que se juntar todas as vezes que o pai já viu o replay, dá 70 jardas. Não, se juntar todas as vezes deve dar umas 200 e pouco. Cara, mas brincadeiras à parte, foi um jogo perfeito, né, gente? Foi tudo perfeito, cara. Tudo perfeito. Se pegar aquele 62-7 do Colts, mais um outro monte, aquele jogo que a gente teve uma caralhada de first downs contra o Cowboys, nada vai ser igual ontem. Os outros recordes do Breeze também, nada vai ser igual ontem, porque um time jogou e o outro tava de camarote dentro do campo. A gente teve alguns probleminhas de tackle no começo do jogo, mas logo os jogadores que erraram também começaram a fazer grandes jogadas. Assim, foram pouquíssimos erros, né? A cobertura funcionou bem, a linha defensiva funcionou bem, o ataque nem se fala, o que o Breeze fez, o time aproveitou todos os erros que o Redskins cometeu. Assim, a gente até tava conversando depois que a gente não tava conseguindo achar 3 caras ou um cara pra, assim, falar, pô, esse cara aqui decepcionou. Todo mundo apareceu muito bem, foi fora de série. Eu fiquei impressionado porque eu achei que seria uma partida muito mais complicada. O Redskins é um time que tá com uma defesa muito forte. Tem um ataque que, se não é um grande ataque, tem jogadores que já causaram muitos traumas na gente. Vinha com o Adrian Peterson, que estava superando as expectativas, então a gente esperava um jogo muito mais duro do que foi, e o Saints atropelou o Washington Redskins. Não tem nada que manche essa vitória. Assim, eu não sou vingativo, tá? Já vou avisar isso antes que pensem o contrário. Mas a primeira jogada em que o P.J. Williams deu aquele tackle espetacular no Adrian Peterson, eu me senti tão bem. Foi libertador aquilo pra mim. Nossa, foi muito bem. O PJ com mais uma boa partida, diga-se de passagem, né? Bom a gente destacar, porque a gente pegou muito no pé dele, com razão, mas ele foi bem de novo. É um cara que ele é muito bom em tackle. Se você ver até as jogadas dele contra o Falcons, quando ele tá perto da linha de scrimmage, ele é um cara muito forte, ele é grande para um cornerback. Então ele é um cara que consegue acertar as pancadas, segurar os running backs adversários. E o Peterson saiu e depois teve dificuldade para botar. Ele já sai, todo mundo achou que ele ia ficar fora da partida, porque foi bonita a jogada do PJ. E pelos números do Adrian Peterson deu pra ver que pelo menos sentir a pancada ele sentiu, né? Teve só 4 carregadas para 6 jardas, então a pancada do PJ ali foi pra acabar com o jogo do Adrian Peterson, pelo menos assim, moralmente, né? E ele falou também que parece que ele deslocou o ombro nessa jogada aí, ou alguma parte assim relacionada ao ombro. Então realmente o PJ foi um baita tackle que deu uma balanceada. E também falando do Adrian Peterson, ninguém conseguiu correr com a bola contra a gente. A melhor média de jardas por carregada foi do Alex Smith, que correu só 2 vezes para 3,5. O resto não passou de 2,5. Então teve o Chris Thompson, correu 8 vezes para 17 jardas somente. Nossa defesa contra o jogo terrestre foi eficiente novamente. Nossa defesa ela é a 4ª melhor da liga contra o jogo corrido, se não me engano. Tá entre os destaques mesmo, os dois dos 3 times que estão na frente dela contra o jogo corrido já teve a bye week, que foram o Bears e o Bucks, então você fica normalmente com uma média menor. Então o Saints em 4 jogos ele tem 5 jogos, né? 5 jogos ele tem 357 jardas cedidas pelo chão apenas. É a 4ª melhor marca da liga. Muito por conta da linha defensiva que cresceu muito nas últimas semanas. Desde o jogo contra o Browns a gente vê uma linha defensiva muito forte, mesmo tendo alguns problemas.
O Marcus Davenport vem crescendo muito. O Cam Jordan teve problemas principalmente no primeiro jogo e depois voltou a ser aquele cara dominante que todo mundo conhece. Já tem 5 sacks na temporada. Números absurdos de novo. O Alex Okafor é um cara que está mais quieto, mas é uma âncora do jogo corrido também, que vem criando pressão também. Vem um cara que é muito utilizado de várias formas. A gente vê ele descendo na cobertura para usar ele em blitz. E quero dar bastante destaque para um cara que eu falei pouco na semana passada, é o Sheldon Rankins. O que o Sheldon Rankins está jogando nessa temporada não é brincadeira. Ele está virando aquilo que a gente esperava quando ele veio no draft, na primeira rodada. Ele mais uma vez fez uma boa partida, gerando pressão. O Onyemata cometeu uma falta estúpida de novo, mas jogou muito bem, também gerou muita pressão pelo meio. A gente se aproveitou dos reservas que estavam em campo também do Washington pelo miolo e a gente tá conseguindo criar problemas de novo. O Stallworth, que é um cara que veio desconhecido de South Carolina nesse último como undrafted free agent, um cara que ninguém dava nada, que começou a aparecer na preseason e agora já é o titular. Para mim ele é o titular da posição. Pode ver que ele tem mais snaps que o Tyler Davidson. Infelizmente ele saiu machucado no último jogo. A gente está ainda aguardando para ver se foi sério ou não. É uma preocupação de ser algum problema no tendão de Aquiles. A gente torce para não ser nada tão grave. O Tyler Davidson também, que teve problemas de lesão, voltou no último jogo, conseguiu um sack também, vem jogando bem. Então a linha defensiva vem a cada dia mostrando ser melhor. Até contra o Falcons, né, que foi um jogo mais difícil em termos de defesa, que a gente cedeu muitas jardas, a linha defensiva já mostrava que estava bem, né? A gente viu o Davenport com sec, a gente viu a pressão chegando no Matt Ryan. Nesse jogo a gente tem que dar os parabéns também pro Dennis Allen. O Alex Smith é um cara que tem muito problema contra a blitz nessa temporada. Ele era um dos 5 piores ratings da NFL contra blitz, e nesse jogo a gente viu que ele fica muito incomodado com a pressão. Muitas vezes acabou jogando a bola fora, acabou tendo que mudar o timing da jogada porque acabou se perdendo. Demario Davis com uma partida um pouco mais tranquila, mas com bom trabalho nas blitz, assim como o AJ Klein. O time funcionou muito bem. O Von Bell também trabalhando perto da linha de scrimmage, sensacional. O Von Bell é um cara que eu ainda não confio muito na cobertura homem a homem pelo tamanho dele. Eu não acho ele o safety mais rápido do mundo, né? Ele não são as características dele. Mas perto da linha de scrimmage, jogando em zona, ele está melhorando muito. Ele já mostrou ser ótimo perto da linha de scrimmage no ano passado. É um cara que teve 3 sacks no ano passado para um safety. Isso são ótimos números. Então, muito pouca coisa a se tirar da defesa ontem, que segurou o Redskins, né? O Redskins não fez nada, poucas jardas aéreas. Quando o Redskins conseguiu jogadas mais explosivas era quando o jogo já tinha escapado. O Justin Harding entrou numa fogueira depois de ser o cara que é o terceiro reserva talvez desse time, e conseguiu fazer boas jogadas, desviou 2 passes, conseguiu uma interceptação. Ele sobe no depth com essa atuação de ontem, Igor? Eu acho que não, ainda acho que o Saints tem bastante certeza de como vai funcionar, assim. Eu acho que dá uma confiança para arriscar ele caso algo aconteça, caso o Crowley e o PJ decepcionem. Ele é um cara que tava no elenco para jogar só Special Teams, né? E ontem apareceu a oportunidade e ele foi muito bem, surpreendeu muita gente. A gente ficou muito preocupado quando o Latimore saiu machucado, porque a gente sabe que a gente tá tendo problemas com cornerbacks, mas o Harding não deixou nada a desejar. O Quinn Crowley, quase não falaram o nome dele, ele foi bem, fez o que ele tinha que fazer, tá ótimo. PJ Williams, como a gente já com ótimos tackles, com boa marcação no slot.
Foi um jogo assim, é esse jogo que a gente tem que repetir o resto da temporada, assim. Se for pra pegar um jogo dessa temporada, pra mim esse é o melhor jogo, atuação em geral. E é esse tipo de atuação que a gente tem que ter o tempo todo. Um time muito mais disciplinado também que em outros jogos. Né, a gente viu o Redskins perdendo a cabeça, arrumando confusão. O Saints manteve a cabeça no lugar, cometeu poucas faltas. Isso é muito importante também daqui pra frente com esse schedule difícil. Cada jarda conta muito, né? CD 10, 15 jardas pode mudar muita coisa no jogo. Então assim, foi um avanço enorme. E essa é a partida que a gente tem que repetir. É isso que a gente tem que mostrar até o final da temporada. Até porque a nossa tabela daqui pra frente ela é uma encrenca, né? Os adversários que a gente vai ter daqui pra frente, o nível é muito maior do que o que a gente enfrentou até agora. E falando sobre o Von Bell, na cobertura de passe, teve aquela jogada no meio do campo, um passe relativamente... Um passe médio, pro Paul Richardson, que ficou muito claro que o tamanho joga muito, a altura, né, no caso, joga muito contra ele, né? Porque ele subiu com o Paul Richardson e o Paul Richardson estava pelo menos meio metro acima dele. Isso que o Paul Richardson não é tão alto também, né? Mas isso só evidencia mais, né? O fato da altura do Von Bell não ser o ponto negativo dele. Porque eu vim falando com vocês, eu acho o Von Bell até agora tá sendo um dos caras mais consistentes dessa defesa. Se não o mais consistente, porque principalmente no primeiro jogo e tal, foi difícil salvar alguém. E em todos os jogos aí tô pelo menos conseguindo salvar o Von Bell, porque assim, a gente sabe que ele tem suas limitações, mas assim, dentro de suas limitações ele tá fazendo assim, um trabalho excepcional. Eu acho que ele tá sendo a maior surpresa da temporada na defesa pra mim, assim. Ele é um cara que a gente conhece já de outras temporadas, que tem bastante potencial, né? Um cara jovem. E eu tô corrigindo aqui, tá pra vendo os stats dele no passado, ele teve 4 sacks e meio como safety. São números muito bons. E é isso que o Marcelão falou. Essa questão do Von Bell, pode ver que ele perde um passinho ali na hora de marcar homem a homem, né? O Paul Richardson tem mais espaço. E essa questão da altura, né? O Alex Smith joga a bola lá no alto, sem chance do Von Bell se recuperar. Mas ele, dentro do que ele sabe fazer, ele tá fazendo muito bem. Ô Igão, uma pergunta. Esses 4 sacks e meio são só na temporada regular? Deixa eu conferir. Porque pra mim ele teve o sack mais importante da temporada toda o ano Contra o passado. Carolina Panthers, não é? Que é o sack. Exato. Exatamente, tava até... Não, esse é só na temporada regular. Então, só 16 jogos da temporada porque regular. você pode contar pelo menos 5 sacks e meio aí, que pra um safety é algo absurdo, né? Antes da gente mudar para ataque, a gente vem acompanhando com muito carinho o desempenho do Marcus Davenport. E eu vou perguntar pro Igor, apesar... Ô, Gé, tá tudo bem aí? Tá, não, tô deixando Tá vocês quietinha? falar, gente, não tem problema não. Ah, então show, maravilha. Se quiser, pode participar. Tá? Não, tranquilo. Só pra saber do Igor em relação ao Marcus Davenport, a questão técnica, né? Ele mais uma vez consegue um sack, mais uma vez consegue botar pressão, ele força um fumble, né? Que foi num tapa na bola, num passe para trás, mas que foi fumble forçado por ele. Uma atuação de gala. Pelo menos first round ele já tá valendo, não sei se 2 firsts, mas pelo menos um first ele já tá mostrando que vale, né, Igor? Vocês sabem da época do draft quanto eu critiquei a escolha, o quanto eu fiquei incomodado, que era um cara que eu não queria no Saints, né? Eu deixo isso bem claro pra todo mundo, que a gente elogia e fica fingindo que não falou nada. Era um cara que eu não queria no Saints por tudo que ele precisava fazer ainda pra ser um jogador na NFL. Mas a evolução dele é clara, a gente viu a participação dele. Ele ficou só 8 snaps de diferença pro Alex Okafor, que é o titular da equipe. Então ele vai ser titular mais cedo do que a gente esperava. A gente viu muita coisa boa dele nesse jogo. Gente, o Trent Williams é no mínimo um dos 5 melhores left tackles dessa liga. No mínimo. Em muitas jogadas ele tomou um baile do Marcus Davenport. Fazia tempo que eu não via o Trent Williams saudável tomar uma surra.
E em pelo menos 5 ou 6 jogadas ele acabou apanhando do Davenport. Os números do Davenport são absurdos da partida de ontem. É que ele teve um sack, que foi o strip sack, que ele, né, forçou o fumble. Ele tem 2 tackles for loss, 1 passe desviado e mais 2 QB hits. Teve um QB hit espetacular, que era esse que você ia falar. Essa jogada é sensacional. E aí é muito legal porque depois volta essa jogada, né? Eles falam que tinham pedido tempo, né? Que até E aí ele vai lá e faz a jogada de novo. E assim, o Davenport ainda precisa melhorar muita coisa, mas você consegue ver evolução. Todo jogo é algo diferente, melhorando a explosão dele em 3-point stance, com a mão no chão, indo por dentro, trabalhando bem, o Saints colocando ele em pé também, o Saints variando formação de pass rush, jogando 3-4, 4-3, tentando tirar o melhor dele, e tá valendo a pena, ele tá sendo muito importante. Ele tá se colocando na liga como um cara que tá perto, talvez não nessa temporada, mas é um cara que todo mundo vai ficar de olho nos próximos anos pra virar um grande pass rusher na NFL. E assim, apesar do preço, se ele virar o pass rusher que ele aparenta ser, vai ser muito bem gasto as 2 escolhas de primeira rodada. Essas mudanças de formação que o Igor falou da defesa também tem muito a ver com como que o Dennis Allen tá conseguindo fazer a defesa evoluir bem, né? A gente começou tão mal na primeira semana contra a Tampa. Cada jogo que passa, a defesa vai ficando cada vez melhor. Logo no começo deu pra ver que o front seven melhorou bastante, o jogo terrestre já começou a melhorar muito logo na primeira semana, e a secundária foi melhorando também conforme foi passando cada jogo. Então dá pra ver que a gente, como torcedor, fica muito feliz de ver essa evolução, que o Dennis Allen tá conseguindo conseguindo melhorar ainda mais a defesa. E como a gente já comentou nos podcasts, a gente já teve coordenadores defensivos horrorosos, e agora a gente tem um cara que parece ser muito bom e que está conseguindo ajustar muito bem a nossa defesa. Eu lembro de muita gente criticando ele depois da derrota pro Tampa Bay. Aliás, eu vi um post no Twitter, eu não vou lembrar de quem, me desculpe quem que fez esse post, falando que tem apenas 3 times invictos na NFL. O Los Angeles Rams, o Kansas City Chiefs e o New Orleans Saints, porque a derrota pro Tampa Bay foi um delírio coletivo. Exato. É a galera do Pick Six. Um abraço pra eles. A galera do Pick Six manda pra caramba também. É verdade, essa jogada é totalmente atípico, tanto que o Fitzmagic já, né, voltou a ser o que ele sempre foi, né? A princesa voltou a ser sapo. Voltou ao normal, voltou a ser sapo. O príncipe voltou a ser sapo. Mas realmente naquele jogo o coordenador ofensivo do Tampa Bay foi muito melhor que o nosso coordenador defensivo, só que aos poucos o Allen foi melhorando. Nesse jogo, o que ele fez, principalmente depois que o Letmore sai e ele tem que mudar um pouquinho, o Saints começa a jogar muito em zona, né? Jogar bastante em zona. Já era uma estratégia que esperada. O Redskins é um time que usa bastante os tight ends e os running backs no seu jogo, até no jogo aéreo, né? O Chris Thompson é um cara que recebeu mais passes no jogo de ontem. E o Saints preparou muito bem para isso, sabia onde ia acontecer, estava preparado para ser essa defesa um pouco mais reativa. E aí ele conseguiu misturar com muitas blitz. Você vê o AJ Klein, Demario Davis, tem uma jogada que o Alex Okafor ele dropa na cobertura e aí ele manda o AJ Klein e o Demario Davis. O Demario Davis teve a primeira jogada o primeiro snap do jogo, o Demario Davis explode no backfield, tem um buraco. É que o Adrian Peterson é um cara, sempre vai ser um cara acima da média, né? Ele é um cara muito bom. E aí ele consegue o corte e ganha 2 jardas, mas a jogada é sensacional, a chamada abre um buraco no meio da linha. O Demario Davis está 3-4 jardas, só faltou acertar o tackle. Se aquela jogada acontece, o Superdome ia pegar fogo logo de cara. Mas assim, as peças estão se encaixando, principalmente no front seven, que era algo que a gente precisava melhorar. O Dennis Allen parou de tentar assistir apenas com 4 jogadores. Tem jogos que você pode jogar assim, tem jogos que não.
era notório que o Alex Smith não era um cara que não lidava bem com pressão, não lidava bem contra blitz. E o Saints fez o que precisava. Boas leituras dos jogadores também. Foi um jogo muito bom mesmo. As screens funcionaram muito pouco. Eu não lembro de uma screen com o Chris Thompson que deu certo. Essas adaptações que ele vem fazendo durante o campeonato, durante os jogos, estão sendo muito importantes para a defesa, porque está conseguindo tirar o melhor de cada jogador, né? Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Bom, vamos mudar o lado da bola e vamos falar sobre o momento mais emocionante da partida contra o Washington Redskins. Drew Brees Zagold. Ele é gênio, ele é ídolo, ele é mito, ele é Deus Supremo. Faltam adjetivos para descrever o que é Drew Brees. Quebrou mais um recorde da NFL, aliás, tem um vídeo espetacular do Peyton Manning falando sobre esse recorde que foi quebrado, que era dele. Quebrou mais um recorde da NFL, caminha para ter os recordes mais importantes de passe da história da liga. Cara, o Drew Brees é um gênio, já. Cara, não tem nem o que falar dele. Eu não sei por que tem pessoas que assistem NFL que subestimam o cara. Subestimam, né, que fala. Que não levam ele a sério. Não sei por que o cara quebra recorde atrás de recorde. Ele passou o Peyton Manning, o Tom Brady, que é o quarterback que todo mundo idolatra. Falta um caminhão de jardas para conseguir chegar no Brees agora. Acho que ele tem 61 mil jardas passadas, um negócio assim. E tipo, todo fim de semana tem alguém falando bem do Brady, mas o Brees, ninguém lembra do cara. Eu acho só nós mesmos, só nós que acompanhamos os Saints que damos moral pra ele. Mas ontem ficou provado. O cara é GOAT que fala, né? O cara... ele é o rei de Nova Orleans, né? Só pela emoção do público ontem, tinha gente chorando na hora que o cara quebrou o recorde. E a própria narração da ESPN americana, os caras falaram o quanto que o Drew Brees significa pra cidade. Então aquele recorde não era só pra ele, era pra cidade. E ele também foi super humilde na entrevista dele depois do jogo. A repórter da ESPN perguntou pra ele o que ele achava de ter quebrado o recorde. Ele falou que ele agradecia a todo mundo que ajudou ele a chegar nesse recorde de jardas passadas, que essa conquista era de cada uma das pessoas que estavam lá, que estiveram no caminho dele, né? E também ele lembrou da mãe e do avô dele, que eram as pessoas que mais incentivaram ele a ser jogador de futebol americano e que hoje não estão mais entre nós, né? E ele tava super emocionado, tava chorando depois do jogo. Ele é incrível demais. Eu só queria que as pessoas dessem mais atenção pra ele. Eu juro que eu não entendo por que as pessoas falam que ele não é um quarterback elite, que ele não merece estar no top 5 de quarterbacks de todos os tempos, blá blá blá. Meu, o cara passou Dan Marino, o cara passou Brett Favre, o cara passou Peyton Manning nesse recorde, vai passar. Tenho certeza que vai passar muito mais recordes ainda que falta. Tem o recorde de TDs ainda. Faltou um só pra ele chegar nesse jogo. Mas não tem nem o que falar do cara, velho. Tudo que a gente falar, eu acho que é pouco perto do que o Drew Brees significa, não só pro Saints, não só pra cidade de Nova Orleans, mas pra NFL em si, sabe? Pro jeito que o jogo é jogado atualmente. Mas eu sei que o Marcelo vai falar muito melhor dele, que o Marcelo tá louco pra falar do Brees desde ontem. Acho que tem um momento. Tem um momento do jogo. E nem é do jogo, porque o jogo não tinha começado. Se vocês notarem o pre-game huddle, o que ele falou ali é sobre nós. E ele repetiu isso umas 2 ou 3 vezes, é sobre nós. Ou seja, o recorde é importante para ele,
O recorde é importante pra gente. O recorde pode não ser importante para os insiders americanos que não ligam para o fato da franquia ser uma franquia pequena. O Brees não é um jogador midiático como é o Brady, como é o Peyton Manning e como foram tantos outros nessa liga. Mas você vê o nível de humildade e o nível de grupo que esse cara tem, e isso faz parte dele, porque ele quer ganhar acima de tudo. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse quebrado o recorde ontem e a gente tivesse perdido o jogo, não seria a mesma coisa. Então assim, são coisas que fazem com que esse cara seja muito mais, mas muito especial. Ele é espetacular. E na hora que aconteceu a jogada, você vê como o time vai comemorar com ele. Os jogadores da linha, o abraço que o Armstead deu nele, Ben Watson chamando todo mundo para comemorar, os jogadores de defesa chegaram junto dele. Aquilo só reforça a importância que ele tem como jogador, a importância que ele tem como homem, a cena depois com a esposa, com os filhos. O que ele fala para os filhos é um negócio muito marcante. Ele pede um abraço para os meninos e fala: sonhe alto, porque se você sonhar alto, você vai conseguir tudo aquilo que você deseja. É isso, não tem muito o que falar. Tudo que ele conseguiu, o Super Bowl, 72 mil jardas, 500 touchdowns, sabe? E a história dele, a lesão no ombro foi só mais uma. Acho que pouca gente sabe que durante o high school ele teve uma lesão de ligamento cruzado. Então você vê que a história dele é dura, problemas com a mãe dele, tudo isso fez com que ele fosse um cara super especial. O tamanho dele, o braço fraco dele, ser um jogador que só joga no screen, que só passa para running back. Sabe, tem uma infinidade de bobagens que falam sobre o cara e o cara tá sempre se provando. E é por essa razão e por N outras razões que eu posso citar aqui, a gente pode ficar 2 horas falando sobre o Brees, que eu diria que, se não o maior, é um dos maiores ídolos que eu tenho no esporte hoje. E o que é legal é que 39 anos, ele completa 40 anos agora em janeiro, no meio de janeiro, e ele está em uma temporada para ser MVP da liga. E acho que isso é indiscutível, né, gente? Até o momento, para mim, é insuperável. Principalmente pela porcentagem de passes que ele vem acertando. É uma coisa espetacular. Teve um rating quase perfeito. Ontem ele foi 26 de 29. E não foi só ontem, não. Nos outros jogos também ele tem jogado muito bem. E é como o Caio falou, ele tem 39 anos, ele se prepara muito, ele tem um condicionamento físico espetacular, ele não se machuca, ele não tem medo de levar porrada também, quando tem que ser sacado. Ele recebeu um passe que ele mesmo lançou ontem, foi uma coisa sensacional também. É um cara sensacional, incrível. Não sei como vai ser quando ele aposentar, vai ser bem difícil esquecer. E é legal que ele faz o recorde, ele vai pra sideline e aí tem a conversa com a galera, né, na sideline. Primeiro ele fala pros filhos que ele ama, que continuem em busca de seus sonhos, porque vocês podem alcançar. E aí ele dá um abraço no Sean Payton, um abraço espetacular de 2 caras que é muito mais do que técnico e comandado, né? E ele vira pro técnico e fala: agora a gente vai ganhar o jogo. Vamos voltar pro jogo. Let in the game, coach. É impressionante. Qualquer coisa que eu falar aqui vai ser nada perto do que ele é, do que ele representa. E quem consegue ficar arrumando um argumento contra ele vai continuar passando raiva o resto da carreira dele, porque ele está sempre provando o contrário. Então é por isso que a gente não deve ligar para esse tipo de comentário, se ele vai ser o melhor de todos os tempos, se ele não vai ser. Para mim isso aí é nada. Eu não me importo com isso. Eu importo com o que ele representa para mim como torcedor e acho que para todos nós. E além do Drew Brees, vamos lá. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o Tyson Hill.
Tyson Hill? Pode deixar. Eu não vou falar porque da última vez ele calou minha boca. No podcast passado, o Igor falou, eu até concordei, eu concordo, que usar o Tyson Hill pode, muitas vezes pode ser assim, pode acabar deixando de ser uma surpresa para outras equipes. Mas a questão é que agora ele, mesmo não sendo surpresa, continua sendo inesperado, né? Porque dessa vez ele leu muito bem as read options que teve 5 corridas para 23 jardas e 1 touchdown. Ele retornou um kickoff bem também. Não tentou lançar nenhum passe dessa vez, mas é assim, né? É aquele cara que ele trouxe mais uma opção para esse ataque que já tinha N opções e está se provando cada vez melhor, não é? Cada vez ele está evoluindo. Toda rodada ele traz uma coisa nova. A rodada passada foi o fake punch, essa rodada as read options do touchdown. Ele foi o QB da conversão de 2 pontos que não deu certo, mas assim, o Tyson Hill ele tá cada vez se consolidando mais com a equipe. Ele tá sendo o que o Baltimore Ravens queria que o Lamar Jackson fosse lá no Ravens, né? Mas ele tá sendo o Lamar Jackson com sucesso e com bem menos hype, né? Tá jogando demais. E também é legal destacar como que é a energia dele correndo com a bola. Não é um cara facinho de derrubar, não. Ele consegue muitas jardas após o contato também. E é uma coisa que é bem interessante de observar nas corridas dele. Ele conseguiu o primeiro touchdown corrido da carreira na NFL. E ele tem uma carreira bem interessante na universidade, se não me engano ele é de BYU, né? E ele já tinha uma carreira muito legal na universidade e agora achou um lugar para jogar no Saints também. Tyson Hill é um cara que cada vez cresce mais. Outro ponto que eu queria que eu separei para a gente destacar é em relação à linha ofensiva. O pai falou um pouquinho no começo do podcast sobre o desempenho do Anga, mas a linha ofensiva inteira, cara, ela jogou demais, cara. E detalhe, não teve rotação. Sim. Ontem a linha titular jogou todos os snaps ofensivos. E o trabalho foi um negócio espetacular. O que o Pitt jogou ontem, o que o Armstead... Bom, o Armstead não precisa falar. O Armstead chovendo molhado. Sim, a capacidade que ele tem de carregar o defensor é um negócio absurdo, cara. Foi muito legal ver a linha jogando ontem, cara. Os caras fizeram um trabalho sujo pro Brees poder brilhar ontem à noite. Foi impressionante. O pocket tava... Se você pegar, acho que a única jogada que teve de pressão mesmo foi o sack do Ryan Kerrigan que acabou sendo anulado com falta. Porque o resto do jogo praticamente não teve. E o que torna esse fato da linha ofensiva ter sido fenomenal, torna esse fato melhor ainda, é o fato de a gente estar enfrentando uma das melhores defesas, um dos melhores front seven da liga, com certeza. O front seven do Washington Redskins é cheio de estrelas. A secundária tem seus problemas, mas o front seven é a parte forte dessa equipe. Eu tinha falado semana passada. E a OL simplesmente engoliu a pressão no quarterback. A gente não teve muita tentativa de corrida, muitas, mas o que não teve tanto sucesso na corrida, mas a questão é que não precisou, né? Porque a OL também não foi culpada nessas jogadas ruins de corrida e conseguiu abrir muito bem pro passe, como o pai falou aí, foi espetacular. O Brees não sofreu pressão em praticamente nenhum snap. Outro ponto, Mark Ingram. Necessário demais, importante demais. A dinâmica que ele dá pro jogo é outra. O Ingram já voltou com 2 touchdowns, correndo bem, recebendo passe, né? Teve seus probleminhas segurando a bola, mas conseguiu se virar e não perder a bola. Foi bom ele dar esse descanso pro Camara. O Camara, eu acho que... Por mais que eu acho que o Camara aguente o tranco de ser um running back de 3 descidas, ser um titular na liga mesmo, quanto menos a gente colocar o Camara para tomar pancada, para sempre estar indo correndo pelo meio, melhor. E a gente, um Camara descansado é outra vida para esse ataque. A gente sabe o quanto ele é importante. Uma prova disso é que no touchdown do Tre'Quan Smith, o touchdown do recorde,
o Josh Norman e o linebacker e o outro defensive back sobem pra marcar o Kamara que tá fazendo a rota. Aí o Tre'Quan Smith fica livre. Quando você não vê esses jogadores, às vezes é porque ele tá abrindo espaço para mais alguém dentro do campo. E tanto ele quanto o Michael Thomas são caras que vão sempre chamar muita atenção da defesa. E o Saints parece ter encontrado armas interessantes para ter um ataque melhor e um ataque mais versátil, né? Ano passado a gente sofreu um pouco, eu esperava que o Saints encontrasse mais armas, porque achei um pouco sobrecarregado o Kamara e o Michael Thomas para resolverem muitas situações. O Saints está colocando eles agora em situação melhor, não ficar forçando e abrindo espaço para caras mais jovens que estão chegando aí e vão fazer diferença, porque eu tenho muito talento nesse roster. Só alguns números dele aqui, ele correu 16 vezes para 53 jardas e 2 touchdowns. E ao contrário do que muita gente, quer dizer, algumas pessoas acharam que ele não estava com condicionamento físico bom, mas ontem ele provou que ele estava bem sim, que durante os 4 jogos que ele não jogou ele treinou bastante, estava até magrinho eu achei, e conseguiu voltar bem, é muito importante, um jogador que faz bastante diferença dentro de campo. Fake news, fake news. Fake news. E o último ponto que eu queria destacar sobre o ataque é o próprio Tre'Quan Smith. E aí não só o Tre'Quan Smith, né? As opções que o Saints achou para não depender de Kamara e Thomas. Eu destaco em nome do Tre'Quan Smith porque ele foi nosso recebedor com o maior número de jardas. Ele é Hulk. Ninguém dá muita bola para ele, mas já na pré-temporada ele mostrou muito talento. Teve sua primeira partida passando das 100 jardas. E aí tem aquela coisa do hype, né? No jogo Saints e Falcons, aquele corninho do Ridley lá passou de 100 jardas, todo mundo, ele passou de 100 jardas. Aí o Tre'Quan Smith passa, tranquilo, também, recebendo bola do Brice, ninguém dá a mínima pro cara. Momento da cornetada. Tá aqui meu protesto. Isso é verdade. Apesar do Calvin Ridley vir com mais hype desde o college mesmo, mas o Tre'Quan Smith teve uma partida sensacional. Foram apenas 3 recepções, mas 111 jardas e 2 touchdowns, inclusive o touchdown mais importante da noite, foi o touchdown que o Brees passou o recorde. Assim, né, uma dessas 3 recepções foi a única que não foi recepção para touchdown. Talvez foi a mais bonita, porque ele fez uma recepção muito, muito difícil. Ele conseguiu pegar a bola que estava praticamente fora do campo, conseguiu colocar os 2 pés dentro do campo. Eu estava comentando o jogo com o Igor, com o Léo na hora. A gente achou que ele não tinha conseguido a recepção, nem o próprio Saints acho que achou, tanto que foi pro snap rápido depois da recepção para evitar desafio, mas aí depois mostrou o replay e foi uma recepção sensacional. E isso aí já mostra assim uma evolução muito grande, né, para se adequar à NFL, né? E além dele, o Cameron Meredith, né, se mostrou muito bem. Teve 5 recepções para 71 jardas, sofreu fumble, mas assim, acontece, ele foi muito bem, está evoluindo durante os jogos, está cada vez recebendo mais passe. O Austin Carr foi bem também, 2 recepções para 17 jardas. O Michael Thomas, ele foi bem, só que assim, não dá para, comparado com o Michael Thomas de sempre, assim, ele foi apagado, né? Teve 4 recepções para 74 jardas, mas de qualquer jeito um monstro. Os 2 tight ends muito bem também, o Josh Hill com 2 recepções para 24 jardas e 1 touchdown, e o Benjamin Watson com 4 recepções para 30 jardas. Drew Brees distribuiu muito bem a bola, né? Lançou um passe até para ele mesmo aí, como disseram aí. Foi um jogo espetacular. Só uma pergunta pra vocês, antes, alguém sentiu falta do Ted Ginn Jr.? Nenhuma. 0. Tá bom. 0. Tinha até esquecido que ele tinha jogado, isso é bom. Sinceramente. E tem um detalhe importante. Não fez falta. Não fez falta nenhuma. E o detalhe importante, que ninguém falou também, sobre o trabalho do Austin Carr como linha ofensiva. No touchdown do Tyson Hill, ele bloqueou. O Shinkar não é aquele que veio como tight end, virou recebedor? Não, esse aí é o Dan Arnold. Não, esse é o Dan Arnold. Não. O Dan Arnold que era Ele veio wide receiver e virou tight end.
Então estou falando Ele bobagem. veio do Patriots. O Washington, cara, ele tem uma história muito interessante. Ele foi o recordista em jardas, acho, em Northwestern, que foi a faculdade dele. E ele tem uma história muito interessante que ele salvou a vida de uma pessoa doando sangue. Assim, tem uma história muito bonita. Na página do Saints do Facebook tem. Ele, assim, depois ele reencontra a pessoa. É uma pessoa espetacular. Ele não tem uma altura muito que ajude ele no jogo, mas ele no slot, talvez se ele se aprimorar no slot, como o Julian Edelman, ele consegue fazer um papel importante no Saints, e ele está se destacando cada vez mais. É uma pessoa que eu tenho muita admiração, pessoalmente. Ele doou medula. Ele estava na faculdade e daí a universidade fez uma campanha para os alunos se inscreverem no banco de doação de medulas, que, by the way, é um banco internacional. Então, fica aí, pra quem gosta, pra quem tem um espírito doador. E no Brasil tem isso também, né? Só pra deixar bem claro. E é importante que as pessoas se cadastrem com consciência. É um banco internacional. Mas aí ele doou, ele deixou lá, né? Ele achou que ele não ia ser chamado. Mas tinha um senhor que foi compatível, e daí teve esse evento depois que juntou os dois. Ele conheceu o senhorzinho e a mulher dele e tudo mais. Foi bem legal. Mais algum detalhe sobre o ataque? Posso falar mal? Não sei se vocês falaram. Pode. Uma parte. Aliás, eu ia partir exatamente para esse lado. Foi tudo muito bom, foi tudo muito bem, mas eu quero agora defeitos. As terceiras descidas continuam sendo horrorosas do Saints. Dessa vez foi 58% de eficiência, mas eu acho que foi, deixa eu achar aqui, 5 tentativas que deram certo para 9. Esse jogo até que foi razoável, mas continua sendo um defeito aí do nosso ataque, que sofre bastante em terceiras descidas. Dois fumbles também, né? Teve 2 fumbles, um do Meredith e outro do Ingram, e o do Meredith foi recuperado. Não foi recuperado. Foi recuperado. Não, eles recuperado. Eles recuperaram, né? Foi recuperado pelo... Foi o Zach Line que recuperou dele, não foi não? O Ingram recuperou. O Ingram que recuperou o nosso mesmo. E o do Meredith foi recuperado pelo Inclusive, Washington. acho que foi o único momento que o Redskins conseguiu fazer alguma coisa no jogo, foi nesse momento. Acho que foi a única jogada que eles fizeram assim boa no jogo inteiro, foi recuperar esse fumble. Aí eles fizeram um touchdown, aí todo mundo achou, vai ter um joguinho agora, né? Só que não, o Drew Brees foi e quebrou o recorde logo na campanha seguinte. Só um adendo, essa jogada eu falei com os meninos também, no touchdown só um ponto mesmo. Foi uma chamada muito boa no touchdown do Washington Redskins. O coordenador ofensivo mandou todos os recebedores para os lados, ficou um espaço aberto para o Alex Smith pegar e sair correndo. Assim. Talvez foi um erro da defesa que não percebeu que isso poderia acontecer, mas assim, foi uma jogada muito inteligente do ataque do Washington Redskins. Mas o espaço que a linha abriu para ele também foi um negócio... Ele correu livre pelo meio, né? Sim. Ele tinha todos os bloqueios ali, ele só precisou correr a meia dúzia de jarda que ele tinha lá e entrar na endzone. E ele é um cara bom correndo, ele faz isso bem, né? Não me lembro. Não precisava, pra né? deixar a gente chateado. Não precisava. Vamos passar direto por isso. Mas esse jogo foi pra lavar a alma contra o... E defeitos na defesa? Tivemos? Tackles, eu acho. Perdeu alguns tackles no começo do jogo. Anzalone, teve um do Von Bell, né? O Von Bell também, logo no começo. O Anzalone foi um absurdo o tackle que ele perdeu. Nossa. O Anzalone era empurrar o Adrian Peterson pra fora. Eu não sei o que ele quis fazer. Ele deu o meio do campo pro Adrian Peterson por alguma razão que eu não entendi. E aí ele ficou que nem um besta do lado da sideline. Nessa mesma jogada do Anzalone, o Justin Hardy perdeu um tackle no começo da jogada. Kurt Coleman também perdeu um numa terceira descida pra 15. Mas depois fez algumas boas jogadas, o Von Bell também. Mas foi bem pontual, né? É algo pra limpar. É pra limpar, assim, que eles falam, né? Cleaner up, né? Eles precisam limpar essas... Pra defesa ficar mais certinha, pra evitar conversões longas.
Mas não foi um problema tão grande, acho que foram 3 ou 4 isso aí. tackles no máximo. Nada demais assim, não. Talvez não fosse nem necessário apontar. É que a gente gosta de pôr defeito nas coisas também. A gente precisa, né? A gente é chato. A gente precisa pôr defeito. Quando ganha não tá tudo bem e quando perde não tá tudo mal também. Não, tá certo, tá certo. Fazer esse contraponto. Se tem a parte ruim, a gente tem que falar mesmo. E está falada a parte ruim. Galera, vambora! Acho que por hoje deu, né? Deu. Não precisamos analisar o próximo adversário. Não tem próximo adversário, agora é bye, todo mundo tranquilo, todo mundo na praia. Só lembrando que o próximo adversário é o Baltimore Ravens, lá em Baltimore. Não é bem em Baltimore, né, aquele jogo. É em Baltimore, sim. É em Baltimore. Estive no estádio, claro. Então, é lá em Baltimore e é o único time da NFL que o Breeze ainda não venceu. Então, por enquanto. Então, além de ter o recorde de TDs que pode ser batido, né, do Breeze, tem esse pequeno asterisco aí de ele não é o recorde, não ter vencido. Não é o recorde de TD, é o TD 500, né? O TD 500. O recorde são 539, se eu não me engano, do Manning. Vale constar que provavelmente deve ser a última chance do... A não ser que os dois times se encontrem, tipo, todo ganha a divisão, né? Não sei direito como funciona a schedule da próxima temporada. Mas pode ser a última. Nesse caso não tem como, porque contra a AFC é mandatório de 4 em 4 anos, né? Ou Super Bowl. Então provavelmente, então, contando que eu não vejo o Ravens indo pro Super Bowl, provavelmente é a última chance do Breeze é tentar ganhar do Baltimore Ravens. Sim, o pior é assim, ele não ganhou nem pré-temporada. A gente joga com os caras todo ano, aí a gente perde pros caras todo ano. Vai saber qual vai ser o espírito do quarterback lá do Ravens nessa semana de jogo. Cool, Flaco. Bom, a gente fala mais desse jogo durante a próxima semana, o próximo Idade Podcast. Agora todo mundo descansando, todo mundo tranquilo, porque semana que vem teremos mais New Orleans Saints. Galera, obrigado, viu? Um abraço, Jé. Que isso, gente. Tamo junto aí, abraço. Siga-nos nas redes sociais, @Saints Brasil lá no Twitter, Saints Brasil 09 lá no Twitter, e procure Saints Brasil no Facebook, somos nós lá. Falou, Léo. Falou, galera. Valeu. Vamos aproveitar essa semana aí para o time descansar bem e não tirar o pé do acelerador, né? Não achar que ganhou já alguma coisa, porque a gente não ganhou nada ainda. Tem que continuar nessa pegada. Vamos que vamos. Falou, Ivanzito. Falou, galera. Muito bom, né? Mais um podcast com vitória, o 4º seguido. Então, agora é seguir trabalhando, né? A gente vai dar uma descansada agora, o time consegue dar uma recuperada no fôlego, torcer pro Lermor recuperar da lesão, que não seja nada sério, e who that? Falou, Igor. Falou, galera. Até a próxima. Gazão. Eu tava dormindo aqui já. Então, vocês não me deixam falar, vocês não me chamam no final. Semana de descanso pra você, Gazão. Vocês só me chamam no final, eu fico muito triste com isso. Tem um cara muito louco ontem no campo, não sei se vocês viram, muita psicodelia, um quadro todo colorido, verde, roxo, dourado, preto, branco. Eu achei aquilo muito louco, cara. Em Nárnia, em São Tomé das Letras, a gente vê muito daquilo. Eles pregavam o pincel assim, aleatoriamente, ninguém cara, entendia nada. Eu tava loucão, cara. O nível de insanidade, é o nível de insanidade que você só vê em Nárnia, Chernobyl e aqui na esquina também. Muito louco. Gazão, descanso agora, hein? Jogo do Saints só não nesse fim de semana, no outro. Boa viagem. Camaradinha, eu e Camaradinha, vamos em Nárnia. Tem uma balada muito boa lá. Falou, pai. Valeu, pessoal, boa noite. Queria deixar 2 abraços aqui. Posso? Fique à vontade. Um pro Joe, que fez aniversário semana passada. Do pessoal que eu conheço, é um dos que mais acompanha a gente aí. E eu não participei, infelizmente, semana passada. Então eu queria deixar meu abraço pra ele aqui. E o segundo abraço pro Josh Norman. Eu sei que ele não vai ouvir. Infelizmente ele não vai ouvir. Mas fica um abraço pra ele aqui. Que ele aproveite muito os tweets dele, né? E é isso aí. Valeu mais uma vez. Hashtag chora Norman. Pode chorar, não. Josh Norman. Chora na cama que é mais chora quente. Norman. Hashtag Valeu, pessoal.
Valeu, galera. Terminamos aqui mais um IDET Podcast. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Pra gente é sempre um prazer fazer mais um IDET Podcast. Fique ligado no centrosbrasil.blogspot.com. Teremos matérias especiais. Vamos aproveitar bastante essa Bye Week para contar algumas histórias, explicar algumas coisas. Tem uma história bem legal que estará no blog em breve, que a gente contará, ou já está no blog, depende de quando você está ouvindo, que a gente contará que quase, e foi por muito pouco, que o Mahomes não foi pro Saints. Você está vendo o estrago que ele está fazendo no Kansas City. Já pensou nesse cara no Saints? Comendo o banco do Breeze? O que ele ia fazer? Meu Deus do céu. Enfim, fica ligado lá no centrosbrasil.blogspot.com. Teremos muita novidade para vocês. Um abraço a todos. Who dat?